Olá, queridos alunos do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 13 e o objeto de conhecimento é elementos da linguagem, detalhamento, enredo, personagens, figurinos, cenários, sonoplastia, caracterização, formas e espaços. E vamos dar início a esta aula. Bem, vamos falar hoje sobre teatro. Então, estamos aqui no palco de um teatro e como vocês podem ver aqui atrás de mim, nós temos um cenário, ou seja, um cenário virtual, onde podemos viajar por vários locais do mundo. Aqui vocês estão vendo um castelo que retrata a Idade Média. E aqui vocês estão vendo algumas pessoas que estão vestidas lá no século XX. Olha a vestimenta delas. Então, nós vamos fazer uma viagem pelo mundo da arte e vamos conhecer quais são os elementos do teatro. Aqui nós temos outras pessoas vestidas ali lá na década de 70. Aqui, olha só, viajamos para um outro cenário aqui. Vamos lá no Monte Fuji. Então, através da tecnologia, hoje os dramaturgos, os diretores podem utilizar também esse recurso virtual no palco. Então, isso trata-se de um cenário, tá? Mas o cenário também ele pode ser físico. E a gente vai estudar cada elemento desse cenário. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos em Manaus, aqui no Teatro Amazonas. Então, tudo isso nós podemos viajar através do teatro. Então, vocês sabem o que é o teatro? Vamos novamente conceituar o que é o teatro. Então, o teatro é uma forma de manifestação artística, geralmente baseado na literatura, e que emprega recursos das artes visuais e musicais. Ou seja, ele é baseado na literatura. Então, alguns dramaturgos pegam alguns livros, por exemplo, Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então, ele transforma essa literatura em teatro. E ele utiliza o quê? As artes visuais. O que são as artes visuais? Através das artes visuais, ele pode montar um cenário, ou seja, um cenário físico. Vocês viram que nós viajamos para várias partes do mundo. Então, para que aconteça o teatro, precisa o quê? De uma história. Então, o dramaturgo é responsável por essa história, certo? E depois vem o quê? O enredo. Então, a gente vai mostrar para vocês um a um o que vão ser os elementos do teatro. Então, os elementos da linguagem no teatro são diversos e cada um desempenha um papel crucial na criação da experiência dramática. Aqui estão os principais. Então, primeiramente, vem o quê? A literatura, o dramaturgo, ele vai escrever ali história, vai narrar. Depois vem o enredo. O que é o enredo? É o acontecimento, é tudo o que acontece na história, são os conflitos ali que os personagens vão se envolvendo. Por exemplo, na peça de Romeu e Julieta, os jovens se conhecem num baile de máscara, aí depois as famílias são inimigas, aí acontece ali um conflito entre as famílias, aí acontece várias coisas durante todo o enredo, certo? E no final, os jovens, acontece uma tragédia, os dois morrem, quer dizer, é uma tragédia. Então, o enredo é todo o acontecimento, são os conflitos que são realizados durante a história. Depois, nós temos o cenário, que também é um outro elemento. O que é o cenário? Nós mostramos para vocês vários cenários virtuais. Então, depois de ter escrito, de ter todo esse enredo, o diretor da peça,
ele vai verificar onde aconteceu essa história. Então, por exemplo, lá no Romeu e Julieta foi lá na Idade Média, mas também pode ser uma história contemporânea, ou seja, nos dias atuais. Então, esse cenário tem que estar de acordo com a história. Então, essa parte aí do cenário são os cenógrafos, eles que vão montar, se for um cenário físico, por exemplo. Se for, por exemplo, na arte contemporânea, ele vai montar um apartamento, né, da época de hoje. Se for lá na Idade Média, vai ser castelo. Então, depende do contexto da história. Depois tem os personagens. Então, o diretor vai ver que personagens vão representar essa história. É um casal, por exemplo, Romeu e Julieta. Como é que é a característica desse casal? Como é que a menina, ela é alta, ela tem cabelos longos. Então, ele vai pegar os personagens de acordo com a história, certo? Vai ser um rapaz. Quais são os personagens? Então, todos os personagens que são envolvidos na história. Depois vem o figurino. Então, o figurinista é o responsável para o quê? Para pesquisar a roupa da época. Que roupa, por exemplo, Romeu e Julieta usavam naquela época? Então, é todo uma pesquisa ali, ele tem que estar de acordo com o cenário, com o figurino. Então, ele não pode sair do tempo, certo? Da época que a história é contada. Depois, nós temos a sonoplastia. Por exemplo, nem todo o som ele é colocado, por exemplo, no teatro. Existe uma pessoa, o sonoplasta, que é responsável pelo som. Por exemplo, num teatro, existe, por exemplo, um trovão, aí o sonoplasta é responsável para colocar o som do trovão. Se uma pessoa está caminhando numa floresta, então tem sons de pássaro, aí o sonoplasta vai ser responsável para colocar esse som. Então, o sonoplasta é responsável por toda a sonorização do teatro. Depois vem a caracterização. O que é a caracterização? Vai ser a maquiagem dos personagens. Então, como que os personagens são? Às vezes, tem um jovem que vai se caracterizar de uma pessoa mais velha. Então, o maquiador ele é responsável por essa caracterização. Ele vai pegar uma peruca com cabelos brancos, certo? Então, vai caracterizar, vai colocar uma maquiagem mais pesada. Então, a caracterização é de acordo com o personagem que ele vai representar. E a forma, o que é a forma? A forma, nós já até... em outras aulas, nós já falamos para vocês, são estilos, são gêneros teatrais, que pode ser a tragédia, pode ser o drama, pode ser a comédia, o monólogo. Então, o diretor ou o dramaturgo, ele vai escolher como é que ele vai contar essa história. Por exemplo, o Romeu e Julieta é uma tragédia, certo? Mas também ele pode transformar essa história numa comédia. Então, vai ser de acordo com ali a história do dramaturgo. Então, a gente vai falar mais uma vez sobre o enredo, né? O que vem ser o enredo no teatro? Então, o enredo, como já foi falado, ele se refere à estrutura narrativa ou trama principal de uma peça ou produção teatral. Ele engloba os eventos, as ações e desenvolvimentos que ocorrem ao longo da história, desde o início até o desfecho. Como eu falei para vocês, são todos os acontecimentos da história. Então, por exemplo, Romeu e Julieta se apaixonam ali no início, numa festa, depois se envolvem num conflito, que a família é inimiga, depois eles casam secretamente, aí o Frei dá um antídoto para a Julieta, para depois ela, como se ela estivesse morta, aí depois ele deveria combinar com o Romeu para depois ela voltar à vida, só que o Romeu não é avisado. Aí quando chega a Julieta, ele acha que a Julieta está morta e depois comete suicídio, ou seja, é uma tragédia, ou seja, os dois morrem no final. Então, exatamente isso o enredo. Então, o enredo no teatro geralmente envolve a introdução dos personagens principais,
a configuração do cenário, do contexto, o desenvolvimento de um conflito central e a resolução desse conflito. Ele pode ser simples ou complexo, dependendo da natureza da peça e das intenções do dramaturgo, como já foi falado com vocês. Então, é todos os acontecimentos, todos os conflitos que acontecem durante a história. E agora a gente está aqui nesse maravilhoso cenário, como vocês podem ver. Olha aqui atrás de mim, nós estamos num castelo lá da época medieval. Então, isso aqui faz parte do quê? Do cenário, certo? De uma peça. Então, seria o cenário lá do romance Romeu e Julieta. Então, o cenário de teatro, ele refere-se ao ambiente físico criado no palco para representar o local onde a ação da peça se desenrola. É um dos componentes fundamentais da produção teatral, desempenhando um papel crucial na definição da atmosfera, contexto e estética da peça. Então, esse cenário, ele pode ser físico, ou seja, o cenógrafo ele vai montar toda essa estrutura aqui num palco do teatro, mas também hoje com a tecnologia pode-se usar o cenário virtual, né, que é até mais fácil, cada acontecimento ele vai mudando ali, então fica bem mais fácil para os dramaturgos também. Nós temos também o teatro contemporâneo, então a gente vai mostrar como é que ele é bem diferente o cenário. Vamos mostrar para vocês? Então, aí vocês estão vendo, são dois professores aqui do Centro de Mídia que estão representando, que é o professor Rodrigo e a professora Vanessa, de língua portuguesa. E aí vocês verificam que eles estão contando uma história do cotidiano. Aí tem um apartamento da época atual, ou seja, é um teatro contemporâneo da época atual. Então, esse teatro aí, ele pode ser físico, certo? O cenógrafo pode colocar um estufado, uma estante, como vocês podem ver, livros, e eles podem encenar no palco do teatro. Mas também pode ser virtual, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, com a tecnologia, nós podemos usar esse recurso virtual. E se esses dois, vocês viram também o figurino, o traje deles, que era também da época atual. E se fosse lá da Idade Média, eles não estariam vestidos desse jeito, e nem os móveis seriam desse jeito. Então, o cenógrafo ele tinha que fazer uma pesquisa, certo? Como é que eram os móveis dessa época, por exemplo, a condição social, se eles eram ricos, se eram pobres, então eles tinham que ver aí conforme a moradia deles. Se fosse rico, os móveis seriam mais sofisticados, se fosse mais simples, então os móveis seriam mais simples. E depois nós vamos ver os personagens, né? Então, os personagens teatrais são indivíduos fictícios ou representações humanas criadas por um dramaturgo para desempenhar papéis específicos em uma peça teatral. Eles são essenciais para o desenvolvimento da trama e para transmitir as mensagens e temas da obra ao público. Então, os personagens teatrais, eles são fictícios, ou seja, se um diretor, um dramaturgo escreve a história, aí dá para um diretor. Então, o diretor vai escolher ali todo o elenco, então ele vai escolher os personagens. Então, de acordo com o papel que ele dá para um ator, você vai representar um senhor mais velho do que você aparenta. Então, ele tem que fazer um estudo corporal. Ele vai ver como é que esse personagem anda, que época ele vivia, quais os trajes que ele usava. E depois ele vai fazer, ou seja, uma maquiagem para aparecer. Então, ele tem que mudar a forma dele andar, a forma dele falar, ele tem que fazer um estudo desse personagem. Se, por exemplo, for um personagem da Idade Média, quer dizer, o linguajar, ele vai ter que ser diferente, ele vai ter que falar de acordo com a época, então ele tem que estar de acordo. Então, isso aí tem que ter uma pesquisa também. Então, um ator, para ele desempenhar um papel, ele também faz um estudo, ele estuda também o personagem e também as expressões corporais dele, para ele transmitir essas sensações para o público.
Bem, os personagens, eles podem ser protagonistas, ou seja, os principais impulsionadores da ação, ou seja, são aqueles atores principais. Por exemplo, no Romeu e Julieta, quem são os principais? É o Romeu e Julieta, então eles são protagonistas, ou seja, atores e atrizes principais. Depois de uns antagonistas que cria o conflito ou resistência para os protagonistas. Por exemplo, os pais de Romeu e Julieta, que eram famílias inimigas, então eles eram antagonistas ali. Ou personagens secundários que desempenham papéis de apoio ou complementares na trama. Por exemplo, foi o Frei lá que casou os dois, às escondidas. Então, o dramaturgo também, ao escrever essa peça de teatro, ele verifica ali quais são os atores principais, ou seja, os protagonistas, os antagonistas, né? E para que eles possam fazer um estudo também das personagens. Então, através da atuação, os atores dão vida aos personagens, interpretando e expressando suas emoções, falas e ações no palco. O desenvolvimento e a interpretação dos personagens são fundamentais para criar uma experiência teatral autêntica e envolvente para o público. Então, os personagens, eles têm que transmitir emoção para o público. É por isso que ele faz um estudo ali do personagem, como é que é. E tem personagens, tem atores e atrizes que eles se surpreendem o público, porque eles interpretam tão bem ali que o público se envolve, se emociona ali com a interpretação dele, que é tão verdadeira. Por exemplo, quando tem uma tristeza, ele se entristece, chora tão emocionalmente que o público também chora. Então, eles têm que passar essa emoção para o público. Depois nós temos um outro elemento do teatro que são os figurinos, certo? Os figurinos teatrais são os trajes e acessórios usados pelos atores em uma produção teatral para representar os personagens e evocar a ambientação da peça. Eles desempenham um papel crucial na caracterização dos personagens, na definição da época e do ambiente da história e na criação da atmosfera geral da produção. E nós vamos mostrar para vocês agora, um vestuário lá do século XVIII, como é que esses personagens se vestiam. Então, se o dramaturgo escrever uma peça lá do século XVIII, ele vai ter que fazer uma pesquisa, o figurinista. Então, como é que esse pessoal vestia? Vamos ver como é que era a vestimenta dessa época? Então, vocês podem observar aqui na imagem, olha a vestimenta aqui do homem e da mulher lá no século XVIII. Então, se o dramaturgo ele escrever uma peça nesse período, ele vai ter que fazer uma pesquisa. Vocês podem ver que esses dois personagens, eles têm recursos financeiros, eles não são simples. Olha a vestimenta deles, mais sofisticadas. Então, tudo isso é importante. Olha só. Aqui a gente mostra aqui, dá a voltinha. Então, ele faz toda essa pesquisa, o figurinista, para que os atores, eles passem essa emoção para o público, como eles estivessem lá mesmo no século XVIII. Então, o vestuário, ele reflete o estilo de vida e a cultura dos habitantes de uma região e época. E agora a gente vai mostrar um outro traje, lá na década de 60. Olha só como é diferente o traje deles. Olha aí a moça, viu? E o rapaz aí todo sofisticado também, ele já pertence a uma classe mais alta, né? Pela sofisticação aí da roupa. Olha o colar de pérola aqui, o rapaz todo alinhado, de chapéu, com uma pasta aqui da época de trabalho. Então, ó, se
a história se passar lá na década de 60, então tem um estudo também que o figurinista, ele vai fazer essa pesquisa, como que se vestiu os personagens. Então, o figurinista, ele é de fundamental importância também para que a peça teatral seja um sucesso. E não só na peça teatral, mas também nos filmes, né? Tem toda essa pesquisa. Por isso que os filmes também, eles se tornam filmes emocionantes por causa desses elementos, tanto o cenário. Hoje em dia é mais fácil produzir esses filmes, porque existem esses cenários virtuais, porque antigamente era muito mais caro produzir um cenário, por exemplo, lá da Idade Média. Hoje em dia já tem mais facilidades com essa tecnologia que nós temos. Então, os figurinistas, eles são responsáveis pelo design e criação dos figurinos. Trabalham em estreita colaboração com o diretor e outros membros da equipe de produção para garantir que os trajes atendam às necessidades da peça e contribuam para o sucesso global da produção teatral. Então, para que o sucesso da peça tenha um sucesso, então todos esses elementos, eles têm que estar em harmonia. Tanto o cenário, ele tem que estar na época, o figurino, os personagens que tem que mostrar emoção. E também tem uns outros técnicos. Nós temos também a sonoplastia. O que vem ser a sonoplastia no espetáculo de teatro? É um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta, ele trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. E a gente vai fazer uma viagem com vocês, vamos viajar num caminho, numa floresta. E você, olha só que linda a floresta. Hoje em dia, com as queimadas, a gente não tem mais essa visualização, muita fumaça. Eu acho que aí na comunidade de vocês, no local onde vocês vivem, nós estamos vivendo uma estiagem muito grande. Mas olha só a maravilha que é estar numa floresta. Então, o sonoplasta, ele é responsável para quê? Para a sonorização. Por exemplo, se uma peça acontece nesse cenário e de repente o ator ou atriz ouve sons de pássaro, o sonoplasta, ele é responsável para colocar esse som. Então vamos ouvir um pouco esse som da floresta de pássaros. Então, vocês conseguiram, além dos pássaros, vocês ouviram ali um barulho de água, de cachoeira. Então, parece assim que eu estou caminhando por essa maravilha desse caminho. Então, o sonoplasta, ele é responsável para ambientar, para tornar mais real ali o cenário, certo? Então, nós também temos a caracterização dos personagens. O que vem ser a caracterização? É uma das atribuições mais importantes do dramaturgo, pois é através dela que o público, leitor ou espectador, irá obter meios para imaginar e conceber o universo dramático. Assim, é possível obter um efeito mais crível, ou seja, mais real e verossímil da trajetória dessas figuras ficcionais. Agora vamos mostrar para vocês alguns professores do Centro de Mídia que se caracterizaram. Aqui nós temos o professor Paulo, de Educação Física,
que se caracterizou de indígena. E aqui nós temos o professor Dário, que se caracterizou de Raul Seixas. E aqui nós temos mais 2 professores, a Vanessa e o Jefferson, que também estão caracterizados. Aí a Vanessa está caracterizada de cobra. E aqui nós temos o professor Rodrigo, que está cantando no cenário aí bem diferente. E aqui os professores brincando de quadrilha, todos caracterizados. Depois nós temos uma outra encenação aqui, viu só, cenário, figurino, tudo produzido aí para que vocês tenham o melhor aqui das aulas do Centro de Mídias. Viu a caracterização maravilhosa que nós levamos para vocês? Nós temos aqui professores muitos, uma caracterização especial para vocês. E agora nós vamos mostrar para vocês as formas do teatro. Refere-se às diferentes abordagens e estilos que podem ser utilizados na prática teatral. Aqui estão algumas das principais formas de teatro. Nós temos o teatro tradicional, que pode ser o teatro lá da Grécia Antiga, que é um teatro mais formal, certo? Com linguagem mais erudita, por exemplo. Depois nós temos o teatro realista, que ele retrata a vida do cotidiano das pessoas, algumas vezes das pessoas menos favorecidas, da favela. Então ele leva o cenário da favela, leva ali a realidade. Depois nós temos o teatro modernista. O que é o teatro modernista? É o teatro que você não consegue compreender, que às vezes as linguagens são absurdas, os atores comentam algo que não são compreensível, que nem a arte moderna, certo? É uma linguagem meio confusa. Depois vem o teatro experimental, que é o teatro que faz uma reflexão da realidade social, uma crítica social. Aí nós temos também o outro teatro, que é o musical, que nós já falamos em outras aulas, que ele é composto de música, de dança, certo? Depois nós temos o teatro do improviso, que é o teatro que não tem um roteiro, ou seja, o dramaturgo ele não escreveu a história, não tem toda aquela produção. Os atores simplesmente eles chegam ao palco e eles improvisam ali um diálogo, eles improvisam uma história. Pode ser uma história do cotidiano, pode ser uma comédia, pode ser uma tragédia, pode ser jogos teatrais. Então, há um jogo ali. Então, os atores, eles têm que ser muito bons para improvisar ali na hora. Muitos atores, quando eles estão encenando uma peça de teatro, às vezes eles esquecem o texto e na hora eles improvisam, por isso é tão bom. Aí o outro percebe e entra no jogo e ali eles começam a ter um diálogo ali. Então, nós mostramos para vocês os elementos do teatro. Então, cada um desses elementos é importante para que o teatro aconteça. Primeiramente, o dramaturgo ele vai escrever a história. Depois vem um enredo, né, que todos os acontecimentos. Aí depois vem os elementos, vem um figurino, vem um cenário, vem um sonoplasta. Então é uma equipe muito grande para que um bom espetáculo aconteça. Então, espero que vocês tenham compreendido e gostado, e assim nós finalizamos esta aula.